Olá, sejam bem-vindos em mais um podcast Na Real. E ainda sem voz. Sem voz. E aí nós temos um convidado mais que especial, que hoje ele trocou de cadeira. Ao invés dele entrevistar, ele está sendo entrevistado. E já fizemos um combinado. Nada de conforto. É para ser desconfortável. Não falaram nada do que eu vou fazer aqui hoje. Até porque a gente falou assim, quem disse que a gente ia planejar as coisas e deixar você saber tudo que a gente ia te perguntar? Ó, quem tá com a gente? Ricardo Frizeira. Conta pra gente quem é você quando as pessoas não estão te vendo. Olha só, quando as câmeras são desligadas. Não estão as câmeras. Gente, primeiro eu queria agradecer vocês aí pelo convite, parabenizar vocês pelo trabalho. É tão bonito ver aqui no Espírito Santo. Para mim, vocês são um caso de empreendedorismo feminino, de mulheres que estão liderando um negócio de mulheres, né? Feito por mulheres, para mulheres, com equipe de mulheres. Parabéns pelo sucesso, parabéns pela trajetória que vocês construíram até aqui, ganharam como melhor empresa do Espírito Santo pela Fins. É muito bacana acompanhar esse crescimento de vocês. É um prazer para mim estar aqui. Quem é o Ricardo Frizeira? Eu me defino como empreendedor, apresentador, influenciador. Eu hoje atuo como empresário, como sócio da Apex, que é uma casa de investimentos, tem como missão ser o maior banco de investimentos regional do Brasil até 2030. Lá eu sou diretor executivo da área de novos negócios, da Apex Ventures, que inclui comunicação e dados, que é a Futura, empresa de pesquisa com 30 anos de experiência no mercado, e o Folha Business, que é um negócio que a gente criou, vocês fazem parte junto com a gente, que é uma plataforma de conteúdo e comunicação sobre negócios, que se torna agora, com a nossa expansão, a maior plataforma de comunicação regional de negócios do Brasil. E a Futura é uma das maiores empresas de pesquisa do país já há algum tempo. Então, profissionalmente, eu sou esse cara, né? Estou como apresentador dos programas de negócios da TV Vitória Record aqui, tenho esse orgulho aí de estar à frente desse projeto, na TV Vitória Record, nas rádios Jovem Pan, no Folha Vitória, no digital, nos eventos. A gente criou um negócio um pouco diferente, bastante diferente do que a gente tinha até então na mídia, que tem como princípio ser uma plataforma de conteúdo cross-mídia que dialoga com comunidades específicas em verticais diferentes, né, que a gente chama de estratégia de cauda longa. Mas quero entender com vocês o que vocês querem saber para eu avançar. E tirando o profissional, quem é Gustavo? Ou quem é Ricardo? Vamos embora de novo. Tirando o profissional... porque tudo isso aí já pode deixar uma saia justa, né? Isso aqui a gente já vai começar. Na realidade, você está fazendo uma série de coisas. E parabéns pelos pitches, tá? Porque o menino é bom em pitch de venda, hein? Menino bom. Agora, quem é esse rapaz, esse homem que não é o profissional? Quem é essa pessoa? Tá solteiro na pista? O que gosta de fazer? Como é que curte a vida? Essa é a parte que eu fico mais... que eu tô menos preparado para falar, porque os meus pitches são todos prontinhos, né? Na cabeça eu solto um, eu só clico nos temas que eu vou falar e saio falando o que eu tenho. Quem é o Ricardo, né? Eu sou... Vamos colocar assim, um cara muito, primeiro, apaixonado pelo Espírito Santo. Na minha trajetória, né, eu fui estudar em São Paulo. Quando cheguei em São Paulo, me incomodava muito eu entrar num táxi e eu vi... De onde você é? Eu, Vitória. E o cara, Vitória da Conquista. A gente fala isso. Cara, como uma cidade do interior da Bahia... Nada contra. Nada contra, mas assim, é do interior. Que não tem a beleza que Vitória tem, que não tem o IDH que Vitória tem, que não tem a qualidade de vida que Vitória tem, que não tem o PIB per capita que Vitória tem, que não tem a valorização imobiliária que Vitória tem, não tem a beleza que Vitória tem, não tem as pessoas que Vitória tem, em nenhum ranking, de nenhuma instituição. Como que essa cidade, Vitória da Conquista, é mais conhecida do que Vitória, capital do Espírito Santo? Isso é inaceitável. A gente, a capixaba, não pode aceitar isso. E aí foi, estudando em São Paulo, fui fazer na época uma faculdade em São Paulo, eu... passei por várias situações dessa e falei, quero voltar porque eu tenho um propósito com o nosso estado, com o meu estado, de tornar o Espírito Santo, colocar o Espírito Santo no mapa global. Com toda a humildade do mundo, eu sei que eu sou pequeno e ainda tenho muito a aprender para fazer isso acontecer, com muita gente que a gente precisa de apoio para fazer isso acontecer. Esse é um projeto de coletivo, não um projeto individual, mas se eu puder contribuir um pouco para tornar o Espírito Santo mais conhecido, colocar o Espírito Santo no mapa global e nacional, eu acho que eu vou ter um pouco do meu propósito de vida satisfeito. Então, o Ricardo é um cara que tem como propósito colocar o Espírito Santo no mapa global. Foi para isso que eu voltei para o Espírito Santo, é para isso que eu vou continuar no Espírito Santo. Não vou ser um desertor e morar não sei aonde. Eu estou aqui, eu vou continuar aqui, eu vou continuar viajando também.
Mas a minha base, a minha raiz e o meu propósito, o meu projeto tá no Espírito Santo e vai continuar no Espírito Santo. E para encerrar o ciclo de quem é o Ricardo, quem é o Ricardo filho, irmão, namorado, Tá. ou não, né? Tô chegando à conclusão, gente. Quem quer contar, não, tá? Não. Porque eu já fiz a pergunta, ele escapou igualzinho um liso. Deve ter dado tanto trabalho pra essa mãe. Ô, tá dando muito Quem é o Ricardo? trabalho. Cara, deixa eu, porque assim, eu nunca tinha falado isso antes, né? Mas Quem é o aqui Ricardo? não foi combinado, é desconfortável mesmo. Cara, assim, difícil isso, né? Sou um cara, Como é que você foi quando jovem? quando jovem, né? Um cara meio diferente, assim, né? Eu, tipo, as coisas que eu me lembro, né? Tipo, eu escrevi um livro de poema com 9 anos de idade. Que romântico! E é um homem romântico, para que mas não era- parêntese, agora bota aquela música, produção. Não era poema romântico não, gente. Produção bota aquela música. E é um homem romântico? O que significa ser romântico, Se assim? considera um homem romântico? Olha, eu sou um apaixonado, eu diria. Romântico eu não sei, mas um apaixonado com certeza. Ah, já Entendeu? temos uma evolução. Eu sou apaixonado pela vida, apaixonado pelas pessoas. Naturalmente também pelas mulheres que eu me relaciono, é claro. Mas um apaixonado. Romântico eu não sei, acho que é demais pra mim, romântico. Ainda preciso... E poemas? Por que poemas? Por que poemas? Cara, eu não sei, tem uns flashes assim na minha vida que eu não sei muito É a bem veia onde que eu jornalística fui de parar. escrever, de tentar... Pois é, cara, eu não consigo entender muito bem. Assim, eu sempre tive ligado essa parte de escrever, de Isso me é família? expressar e Pai, tal. mãe, irmão, alguém Eu vim de assim? uma família de médicos. Ah, né? então. Minha família é 200% medicina, assim. Nasci no... Todo mundo nasceu no hospital, mas eu nasci e continuei vivendo no hospital por algum tempo, eu acho. Porque o meu dia a dia, assim, sempre foi ligado à medicina, na área da saúde e tal. E de onde nasce essa veia empreendedora, então? Pois é, essa história é legal, assim, o meu pai, né, ele é médico, assim como todo mundo na minha família, meu irmão, meus primos, meus tios, mas meu pai sempre foi um cara com uma visão, que sempre teve uma visão de gestão na medicina, né, foi diretor de alguns hospitais e tal, e aí ele me trazia ali no dia a dia, quando eu morava com eles lá, quando eu era menor, ele via muito canal de notícias de negócio e tal, então eu comecei a acompanhar essas notícias de negócio junto com ele e fui começando a ter tesão por economia, negócio e investimentos. E aí eu despertei para esse lado e falei, pai, eu não quero fazer medicina. Nunca fui mal visto na minha família por causa disso, pelo contrário, sempre me apoiaram muito e tal, e aí eu fui seguir minha carreira própria, minha trajetória e tal, mas aprendi muito com meu pai sobre economia, negócios e gestão, investimentos. Então eu ganhei conquistei o tesão por esse tema por estar ali ao lado do meu pai conversando sobre isso, entendeu? E deixa eu te fazer uma pergunta assim. Você está entre a geração Z, millennials... Das letras. E de uma classe social média alta, com uma família, né, de uma profissão que traz um certo conforto. E que normalmente é o contrário, né? Às vezes as pessoas vêm e falam, é fácil fazer tal coisa, conquistar tal coisa, porque teve acesso. Mas normalmente também, na maioria de jovens, pessoas mais ou menos dessa mesma geração, muitos desses, por estar numa zona de conforto, relaxam e demoram mais tempo para buscar o que quer, ou Sim. ainda tem gente aos 30, 35 na casa de pai e mãe, dependendo deles. O que te fez virar e querer ter essa independência e sucesso profissional? Pois é, cara, essa é uma pergunta boa, assim, eu realmente tive acesso, né, enfim, estudei nas melhores escolas, né, tudo mais, mas eu vejo muita gente, assim, eu tenho amigos, você pegar, assim, amigos de infância, cara, tomaram rumos extremamente aleatórios e até, vamos dizer, ruins na vida, né, que tiveram a mesma condição, saíram do mesmo ponto de partida, vamos colocar assim. O que fez eu tomar um caminho diferente? Primeiro, eu acho que é uma questão de... E eu sempre gosto de olhar para as origens, né, para a história e tal. Então, eu estudei um pouco da história da minha família para entender e tal. E eu acho que a minha família sempre teve uma questão de colocar o trabalho como... O trabalho dignifica o homem, sabe? Um negócio meio que... O trabalho como um propósito de vida, o trabalho como algo que te complementa e não um trabalho como uma ferramenta para ganhar dinheiro para fazer outra coisa. Então o objetivo que eu vi ali muito no dia a dia dos meus familiares, então, não era trabalhar para ganhar dinheiro, para viajar. E eu queria viajar, na verdade, eu trabalhava um saco para conseguir fazer o que eu quero fazer. Não, o objetivo era eu tenho paixão pelo que eu faço. Então eu acho que isso
ter encontrado esse veio, essa paixão, esse propósito logo cedo, essa clareza de propósito com relação ao Espírito Santo e tudo mais, me motivou a engajar nos projetos que eu acho que aí tem uma outra parte também, tem um pouco de sorte, que os projetos deram certo, né? Em especial a Apex, que eu desde o início acompanho e depois me tornei sócio da empresa, apesar de eu ter começado como estagiário. E os projetos deram certo, né? Foi um pouco de sorte, um pouco de bastante trabalho, meu, especialmente dos meus sócios, né? Que fizeram um empreendimento muito relevante, principalmente para a economia do nosso estado. E aí isso deu certo, então acho que isso foi me guiando para o caminho correto. Assim. Foi bastante trabalho e um pouco de sorte, com certeza. Eu te faço essa pergunta porque, assim, eu vi de perto você atuando em algumas coisas e, independente do quão foi fácil, ou sorte, ou acesso, o apoio dos pais, financeiramente, moralmente, tem aquele ritmo que cada um dá. Né? Eu costumo dizer muito que o espaço você também ocupa, não só ganha. E eu vejo, assim, presencialmente, nas nossas poucas interações, você está ligado, você está correndo, você está ocupando um espaço, para além do que foi te dado, né? Então, isso é um ponto fora da curva, né, Járcio? Assim, você que acompanha tantas carreiras, famílias, né, empresas. E como é que você se sente com tudo isso? Quando você olha hoje, já para a história que você construiu? Sinto que eu estou bem no começo ainda. Sim, e que bom, né? No começo tem muita coisa para fazer e tal, tem muita vontade de realizar muita coisa. Mas uma coisa que eu queria explorar, assim, eu acho que do ponto de vista empresarial, até as pessoas falam muito sobre gestão, muito sobre... Eu acho que, e aí tem tudo a ver com vocês aqui, eu acho que a gente precisa olhar mais para os seres humanos por trás dos negócios, entender melhor até que ponto esses seres humanos, eles se conhecem, qual é o grau de autoconhecimento que eles têm sobre eles, qual é o grau de trabalho que eles têm em torno da saúde mental e física deles. Isso eu acho que é importante. Assim, hoje em dia, no mundo dos negócios, a gente fala muito de números, estratégia empresarial, gestão, investimentos, finanças e tal, mas e a pessoa que faz tudo isso? Né? Quem é a pessoa por trás disso? Quem é a pessoa por trás disso? O que tem de psicológico, de saúde física, de saúde mental? Se você é um cara melhor preparado do ponto de vista de saúde física e saúde mental, você vai sair na frente do ponto de vista profissional de qualquer outra pessoa que não seja, com toda certeza. Né? Se o cara que... É a mesma coisa, você está correndo a maratona, né? O Jim Collins lá fala da marcha de 10 milhas. Empreender é correr uma maratona. Grande. Vai demorar anos, décadas, vocês sabem disso aqui. Se você não é tão preparado como maratonista, como é um maratonista top, você vai certamente chegar atrasado na linha de chegada. Então, assim, estar preparado fisicamente e emocionalmente é fundamental para você desenvolver qualquer projeto na sua vida profissional. Se você tivesse que listar os 3 aprendizados que até o dia de hoje você já teve com a tua vida. Eu acho que o primeiro aprendizado é ser positivo. Eu vejo muita gente se lamentando quando as coisas ruins acontecem. Eu acho que a gente precisa olhar o que aconteceu, aprender e no minuto seguinte já colocar ali a forma de pensar positiva em torno da coisa. Né? Ou seja, como que eu vou superar isso? Qual o caminho que eu vou? Qual é o próximo passo? Como que eu vou fazer esse negócio crescer? E eu não estou falando de business só não, tá? Estou falando de qualquer coisa que aconteça na sua vida. Seja um término de um namoro, uma questão familiar e tal. Como que eu vou fazer esse negócio? Como que eu vou aprender com esse negócio? Como que eu vou fazer virada de chave para esse negócio ter sido um negócio que me marcou positivamente, que eu consegui aprender, que eu estou indo agora para o avanço, para a próxima etapa, essa visão da positividade, acho que em primeiro lugar. Depois, a proximidade. Negócios são feitos de pessoas, né? E a gente, como pessoas, precisamos entender mais outras pessoas. A gente precisa entender primordialmente, na minha opinião, é ouvir. Hoje em dia as pessoas querem falar muito, querem se mostrar muito, mas não param para ouvir o outro, não param para entender o outro. Então acho que isso é um outro aprendizado, né? A positividade, a proximidade, ouvir as pessoas, entender as pessoas. E por último eu vou fechar com os 3 P's, vai. A proatividade, que é você, tudo bem, você entendeu as pessoas, está próximo das pessoas, se colocou no lugar do outro, foi empático. Então agora você tem uma visão positiva das coisas, colocou sua visão, tem fé no que vai acontecer aquilo, tem um desejo profundo de que vai acontecer, tem a fé de que vai acontecer.
agora então vamos colocar em prática, vamos ser proativos, vamos sair na frente, vamos executar de fato, tem uma expressão aqui que a gente usa que é ralar o cu na ostra. Isso. Desculpa eu literalmente. mas assim, vamos ralar o cu na ostra para fazer o negócio acontecer. Então assim, eu aprendi a fazer o trabalho duro, fazer o trabalho difícil, que é aquele trabalho inicial que ninguém quer fazer. Aprende a fazer aquilo ali primeiro. Assim, eu acho que é um caminho assim, de aprendizados. Vai. O que te tira do sério? O que me tira do sério? Cara, o que me tira do sério? Vou perguntar aos universitários aqui. Deixa eu perguntar se vocês já sentiram o impacto, quem está aqui atrás, do perda de quando ele perdeu. O que me tira do sério? Cara, eu acho que... O que se eu fizer, você vai ficar puto comigo? O que se você fizer? Putz, cara... Isso pode levar como tarefa de casa, tá? Podcast acho que de é o vez em seguinte, quando pode gerar tarefa de casa. Pode virar entendeu? uma sessão de Pode ficar para terapia. próxima, Pode ficar para próxima. Não, eu acho que... Vamos lá. O que me tira do sério? Eu acho que é falta de transparência me tira do sério. Eu não jogo às escondidas, assim. Eu tenho... Papo reto, né? Papo reto. Eu tenho clareza no meu propósito, eu tenho clareza nas minhas relações, eu trato as minhas relações de maneira transparente. Então, assim, eu não tenho joguinho, eu não tenho fazer escondido. Eu tenho uma preguiça com isso. Eu olho na sua cara, eu quero falar com você olhando no seu olho, eu quero te dizer a verdade, eu quero que você me diga a verdade também. Então, o que me tira do sério é gente que não quer falar a verdade, gente que não quer ser transparente, gente que está escondendo, gente que está... eu acho que isso me tira do sério. Legal. E eu vou te fazer uma pergunta, porque assim, sem sombra de dúvida, o seu pai foi um grande mentor seu, né? Sim. Um orientador, um exemplo. Quando você sai dessa esfera da família e que outras pessoas te ensinam, quem são essas pessoas? Legal, essa é uma boa pergunta, assim. Olha, eu tive tenho a honra de ter aprendizados com muitas pessoas que fazem hoje parte do meu dia a dia e que eu vi crescerem e desenvolverem negócios, que são pessoas que, de alguma maneira, eu me inspiro, né? De alguma maneira significa que não é de todas as maneiras, mas de alguma maneira. Assim, primeiro a nível global, né? Eu acho que do ponto de vista de como pensar em design, como pensar em marketing, em inovação, Steve Jobs com certeza é um cara, né? Um cara que conseguiu entender que o design não era algo acessório, que o design estava no centro. Ou seja, devia fazer parte do produto e o produto deveria ser pensado em torno do design, não o contrário. Depois, do ponto de vista... Eu estou mais na esfera profissional, né? Olhando para aqui no Brasil, quem me inspira aqui no Brasil? Acho que eu posso dizer, ainda nível mundo, o Elon Musk. Uhum. E tem duas figuras polêmicas que me inspiram também, que nem todo mundo vai concordar. Mas eu estudo muito a trajetória do Donald Trump e do João Dória. Uhum. Apesar de eu não querer ser político de maneira alguma, eu acho que esses caras têm muito a nos ensinar. Primeiro, quando eu olho para o Donald Trump, apesar de ser um cara muito polêmico, né, ele tem uma habilidade de comunicação que é absurda. O Donald Trump ele conseguiu inverter a ordem lógica dos discursos no mundo. Se você olhar qualquer discurso político aí, ou de liderança, você vai ver que você tem ali início, meio e fim. Né? A pessoa começa com um statement, uma frase, ela vai desenvolver e vai chegar numa conclusão. O Donald Trump ele criou uma outra estrutura lógica do discurso, onde ele começa com a conclusão, cria um exemplo, volta com a conclusão e aí faz um breve desenvolvimento. Ou seja, quando você vê ele repetindo conceitos, por quê? Ele está se comunicando com as massas. Ele sabe se comunicar com as massas como ninguém. Ele repete conceitos que são... quer dizer, que ele cria. Não estou falando aqui, não estou julgando o conteúdo, tá, gente? Se é verdade ou não, não é isso. Estou falando da estrutura, da capacidade de comunicação do cara. É absurda. Não à toa ele foi presidente dos Estados Unidos. Ele consegue ter uma estrutura onde ele começa com a conclusão, com o que ele quer passar, ele fica repetindo e martelando aquilo na cabeça das pessoas e colocando exemplos Mas eu vou te provocar que fazem aqui. com que aquilo seja repetível. Né? Eu vou te provocar, hein? Não estou dizendo que é certo o que ele está falando,
Mas a maneira como ele fala o que ele fala é extremamente convincente. É por isso que ele foi presidente. O fato do Donald, diferente dos outros presidentes americanos, que tinham uma construção de reputação ser analisada diferente da que o Donald Trump construiu, o Donald Trump é um cara que conseguiu ser presidente porque ele tem uma habilidade de comunicação surreal, talvez comparável a... E para Abraham você, Lincoln, etc. é uma referência como estratégia de comunicação. Com certeza. Agora, quando eu falo de mentor, é alguém que acessou dentro de você. Mais do que uma referência profissional. Assim, quem que se já está nesse plano ou não, se já foi, quem que acessou você e que encontrou o Ricardo? Tá, E que entendi. fez o Ricardo chegar onde... Ou que foi referência para o Ricardo chegar onde chegou? Eu acho que a nível local, aqui de dia a dia, acho que meu pai foi um cara muito importante, como eu falei para vocês, né? Por ter me ensinado os valores do trabalho. Aprendo muito também com os meus sócios, naturalmente. Tive a honra de aprender e ouvir muito com o Américo Boas Filho, que é um grande empresário aqui do Espírito Santo, que eu pude aprender muitas coisas com ele. Nem sempre pelo jeito mais... vamos dizer assim, não é pelo amor, pela dor, né? Mas aprendendo muito, sempre com ele. Também os meus sócios na Apex, o Fernando Sinelli, o Pedro, o Anjo, são pessoas que têm uma habilidade de pensar, de novo, em estratégia empresarial que eu acho fora do comum. Eu estaria esses, assim mais localmente, eu estaria esses. E aquela pessoa que você ia para o interior aprender com ela? Ah, sim, é verdade. Você tem uma história linda com essa Tem uma pessoa. história bacana, é verdade. Eu ia pra, assim, eu era gago, né? Pouca gente sabe disso. Antes de eu começar, enfim, eu era gago. E aí rolou o negócio de apresentar programas de televisão e tal. E aí, que era essa história curiosa, porque eu meio que fui buscar esse negócio da televisão como um blefe pra, assim, negar fazer um projeto que eu não entendia que eu era capaz de fazer, né? E eu sugeri, só Você foi testar essa brincadeira de falar em um público. programa de televisão. Aí disseram, não, tudo bem. Vamos começar dia tal. Eu falei, vamos começar dia tal, mas bicho. Cuidado com o que tu Aquele pede. cuidado com o que você pede, né? Cuidado com o que pede. Eu falei, cara, fudeu. Literalmente. Vou começar, fudeu. Preciso, aprender a falar primeiro, né? Eu tinha uma semana pra isso. Aí eu fui pro interior do Espírito Santo, lá pro Caparaó, Patrimônio da Penha. Lidar com um mentor meu também. Aí eu tenho 2 mentores, eu vou dizer esse e outro que eu vou dizer. Um mentor meu que foi o meu professor de teatro na escola e foi um cara que foi fundamental para me destravar para falar. Eu era gago, eu tinha dificuldade de falar, eu era tímido para falar. Até que eu tomei na 8ª série, eu tomei um esporro de um professor absurdo. Tipo, eu tava apresentando, o cara falou, bicho, para de apresentar porque você é um bosta, você não sabe falar, e eu quero que você vá aprender E a hoje falar. está ele aqui. O que será aquele momento paradinho de novo? O que será que essa pessoa que disse isso pra você pensa hoje Não, quando te mas vê? ele foi muito importante pra mim. Né? Foi muito Porque às importante, vezes a porque intenção não foi negativa, mas podia ter se transformado num revés muito ruim, concorda? Sim. Então, assim, mas aí é a questão da positividade. Você Sua. aprender com o que acontece de ruim e transformar isso em algo positivo. Então, que não é fácil isso. É uma construção de... Por isso que eu falei, o impacto dele podia ter sido totalmente É negativo. isso. Então, assim, o que aconteceu ali? Eu tava na 8ª série, eu não sabia falar, eu fui apresentar um trabalho, o professor comeu meu rabo. Cagou você porque toda. Me cagou todinho, porque eu não sabia falar. E aí, bicho, eu fiquei me sentindo meio humilhado e tal, chorei naquele dia. Falei, cara, não sei falar. E aí foi aprender a questão da positividade, aprender com o erro e transformar isso em algo positivo, em algo que vai te levar pra frente, não ficar remoendo o seu passado. Então eu falei, não, agora eu vou aprender a falar, bicho. Esse cara, eu sou um pouco competitivo, eu vou aprender a falar. E eu fui fazer teatro, encontrei lá o Zé Luiz Gobi, que é um dos maiores artistas da história aqui do Espírito Santo, com certeza, infelizmente falecido. E com o Gobi a minha história mudou completamente. Ele me ensinou a ter mais postura, me ensinou a falar. Depois eu tive, quando surgiu a questão do programa de televisão, né, que eu não era zero preparado para isso. Eu fui fazer uma imersão com ele no Caparaó, passei uma semana no Caparaó com ele, aprendendo a falar, e ele foi um cara fundamental para desenvolver essa minha, vamos dizer, habilidade de comunicação, né? Outra pessoa muito importante também foi um professor que eu tive na escola também, que é o Joelmo Costa. Ele foi um cara que provocou um outro lado meu, o lado da proatividade, né? Na época ele organizava fóruns de discussão e tal, e eu não queria ir.
Não achava que era pra mim, de novo porque eu não sabia falar. E aí ele insistiu muito que eu fosse, e eu fui. E aí foi um primeiro estalo que eu tive de, cara, talvez eu tenha algum dom pra lidar com essas coisas aí. Que foi, ele foi me desenvolvendo nesse troço, né? Comecei a desenvolver mais paixão por economia, etc e tal. E ele me levou para São Paulo, no fórum da FAAP, que é uma universidade lá de São Paulo, eu era muito jovem. E acabou que eu ganhei um prêmio lá, na época do embaixador Rubens Recupero, que foi embaixador do Brasil e tal, como destaque lá do fórum, né? E aí aquilo naquele momento foi uma virada de chave para mim. Uma grande âncora. Porque, de novo, era um cara que não sabia falar e falava... Uma virada de chave, né? Eu era gago. E aí, essas coisas me fizeram virar a chave e entender um pouco melhor para qual caminho eu deveria ir. Então foram pessoas muito importantes para mim. Coisa boa. Falei, Olha, que ela botou óculos, você viu? Ela botou óculos. A gente está caminhando aqui para os últimos 7 minutos. Vai. E depois eu vou deixar aqui, se você quiser pontuar alguma coisa que a gente não perguntou, que você queira comentar. Tá bom. Mas nessa história toda, assim, aonde você já falou que você quer impulsionar o Estado, esse seu projeto, onde você se vê aos 40? Onde eu me vejo aos 40? Essa é uma boa pergunta, mas eu me vejo no Espírito Santo, em Vitória, construindo coisas relevantes para o Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu acho que é isso, né? Como eu falei para vocês, eu voltei para cá com a missão, que é colocar o Espírito Santo no mapa, porque eu estava inconformado em chegar em São Paulo e Vitória ser reconhecido como Vitória da Conquista. Isso não pode acontecer, nenhum capixaba pode se sentir à vontade com isso. Então, eu me vejo aqui construindo algum negócio relevante, como empresário. Você sabe que você se tornou uma referência, né? Desculpa, Joyce. Eu ia brincar e tava assim, e aos 40, como é que vai estar o lado que não é do trabalho? Que não é do A trabalho, parte que ninguém pois vai ver, como é que Você vai tá ser aos casado 40? com filhote? Não, sim, acho que sim. Imagino que sim, casado com filhos, imagino que sim. Mas nem sempre, assim. Família. Talvez não seja seu projeto, não tem problema nenhum. Não seja uma obrigação. Não. Né? Mas imagino que sim. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa que a gente escolhe para passar o resto da vida, né, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso. Se a gente errar na esposa, acho que fudeu grande parte do rolê. Assim. Então tem que... Como o nome na real, eu tô xingando, tá, Sim. gente? E como é que você pode fazer para evitar que errar de Tem errar, alguma dica, algum framework que alguém pode usar aí para poder... Para você não errar na Pra esposa você ou no não na esposo? esposa, no já quero, hashtag fica a dica. Ou no esposo, né? Eu acho que tem que ter os valores similares aos seus, né? Não existe esse negócio de, porque os opostos se atraem. Não existe isso, pô. Vai trabalhar com o oposto seu pra você ver o que vai dar. Eu acho que tem complementaridade, isso sim. Né? Mas tem que ter... Não tão igual, mas não tão diferente. Tem que ter... Pode ter complementaridade, mas tem que ter sinergia de valores especial. Alinhamento, né? De expectativa. Alinhamento e tal. Então, assim, formas de como... Questões, né? Formas de como enxergar a vida. Essa pessoa é positiva? Essa pessoa, ela fica... Ou essa pessoa fica chorando quando algo acontece com E ela? se você encontrar alguém que tem tudo, pensa diferente de você, mas seu coração e ela bate para as pessoas, você não foi consegue. lá e flegou você. Você já parou para pensar se isso acontecer? Já aconteceu? Não, nunca aconteceu, não. Porque eu acho muito difícil eu conseguir... Não aconteceu porque a pessoa. cabeça que tá escolhendo ainda? Com certeza. Eu boto a cabeça pra funcionar. Esse menino ainda tem muito que viver. Vamos falar. A gente vai voltar a chamar o Ricardo Gente, aqui aos a gente 40. tem um podcast depois, quando ele estiver apaixonado, aí a gente chama a pessoa aqui pra gente conversar. Não, daqui a 20 anos a gente grava de novo. Várias vezes, assim. Eu acho Não, negócio verdadeiramente Para impactado. você sim, mas para você construir uma relação que finaliza em casamento. Eu vejo muita gente hoje errando com relação ao casamento, que é o seguinte: as pessoas cedem à pressão. Chega a 35 anos de idade, a família tá lá enchendo o saco, não pega pode. o cara que você tá namorando agora e vai casar. Ah, não, que merda. Isso é um erro, bicho. Sem dúvida. Isso é um erro. Eu não quero cometer esse erro, entendeu? Sim. Eu acho que o meu parceiro, ele tem que ser um parceiro, minha parceira, né? Minha parceira tem que ser uma pessoa que vai ter uma junção de valores comigo. É um projeto de vida, né? E aí vai para além da paixão, é mais amor do que paixão até, né? E, Ricardo, você hoje é uma figura que está se tornando um grande influencer. Eu acho que você ainda vai longe em lugares que você jamais imaginou. Muito obrigado. Sim, é nítido uma história linda, assim. Sim. Qualquer pai, qualquer mãe teria orgulho, não por conta da questão profissional só, mas você tem um coração aí dentro que eu sei que é bom. Né? E, assim, e quando eu te faço algumas provocações, a gente tem algumas coisas que a gente gosta de provocar, né? Você se torna cada vez mais uma referência das marcas que você representa, das marcas que você faz negócio, das marcas que você é sócio. Como é que você
Não vou te colocar em situação difícil, não. Mas, assim, tem um grande desafio, porque, assim, a gente vem cada vez mais nas relações de mercado buscando as equações das cores, das culturas, das escolhas sexuais, das opções, do homem e da mulher, cada vez mais. E como que você se blinda, né, de que você é uma coisa, enquanto produto, que é um negócio, que você está representando marcas que nem sempre você nem escolheu, porque está patrocinando um projeto ou outro, você consegue escolher. E como você se blinda e como que você se associa e administra as relações societárias quando, nesses ambientes, pode ter gestão ou relação que vai totalmente contra os seus valores. Ou talvez são valores iguais. Eu ia fazer essa fala. E se é que vão contra os teus valores? Não, tem sim. Cara, não tem como assim. Eu acho que para fazer coisa grande, a gente tem que ter muito sócio mesmo. Eu sou a favor dessa tese de construir coisa grande em conjunto. Construir coisa grande em conjunto não vai ter sempre esse alinhamento 100% de valores, né? Você tem que ter um alinhamento de visão, de propósito e tal, mas eu acho até que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu acho que a gente precisa aprender com o que os outros têm de melhor e ensinar aos outros o que a gente tem de melhor também. Então, eu sou um cara um pouco, nesse sentido, muito straightforward, direto com relação à minha visão sobre as coisas, entendeu? Eu posso discordar do outro, mas eu vou dizer que eu discordo, explicar o porquê. E talvez a minha opinião não saia vencedora. Mas eu não tenho problema com isso, dado que nem todo mundo precisa saber fazer tudo. Eu preciso dos outros para conseguir construir aquilo que eu tenho como visão, como propósito. Então, negócio, cara, é gente. E gente é pensamento diferente. Não tem como assim, se para arrumar a esposa, que a gente tá falando, para arrumar a esposa a gente demora 10, 15, 20 anos para arrumar uma pessoa que pensa que tem elemento de valores, imagina numa sociedade. É claro que uma sociedade tem que ter um elemento de valores, é claro. Mas pensar igual, esquece. É algo impossível. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com o diferente, aprender a compreender o outro, aprender a entender o lado do outro e aprender, às vezes, a ser derrotado também. Caramba! E o que você deixa para quem está ouvindo você? Com esse sorrisão. Quero deixar um abraço forte, um beijo aí para quem está assistindo a gente, dizer que admiro muito vocês de novo. Prazer para mim estar aqui. Vou deixar o recado, é claro, meu jabá, pra vocês me acompanharem lá na TV Vitória. Jabá. Então, a gente está aprendendo com o Ricardo. A gente aprende muito com você, tá? Só para registrar. Não, lógico que sim. Meu jabá, TV Vitória Record, domingo às 10 horas da manhã, programa Mundo Business, mostrando os bastidores da economia do Espírito Santo e as potencialidades do nosso estado. Agora o Espírito Startups, que vai ser lançado no mês de julho, dia 15 de julho, sábado, 2 horas da tarde, também na TV Vitória Record, mostrando e principalmente apoiando o nosso ecossistema capixaba de inovação. Me seguir nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, @FolhaBusiness, no Instagram, @Ricardo Frizeira, no TikTok também, @Ricardo Frizeira, tem funcionado muito bem o TikTok. Gente, eu queria entender. Eu não sabia que você tinha um TikTok. Eu tenho, mas eu não faço dancinha, né? Ah, não. Então, assim, já vamos começar a conversar, gente, por favor. Vamos criar uma hashtag, Ricardo. Dance pra nós. Não, Ricardo, faz dancinha. Hashtag Ricardo faz dancinha, né, gente? Não vai rolar dancinha, gente. Muito pouco relevante dancinha. Quem disse? Sabia que é uma das competências muito importantes para você conquistar uma mulher? Né, Kátia? Homem tem que saber dançar? Não. Mas então aprende, começa pelo... né? A gente dança no TikTok. Então, assim, Ricardo, parabéns. Eu acho que você que concatenou nesse pouco tempo um pouco da visão estratégica, falou da economia do Estado, deu uma aula de marketing. Dei nada. Rapidamente, mas você deu o que é estratégico, olhar. Eu costumo dizer, ele fica bravo comigo porque eu chamo ele de menino. Mas o menino é porque é jovem, mais uma pessoa responsável, que está aí trabalhando, fazendo um trabalho belíssimo. Muito obrigado. E todas as vezes que eu vejo que esse trabalho belíssimo
não conversa muito com alguma coisa que eu penso, eu já mando o áudio pra ele. Ó, não concordo, ele vai lá e isso aqui. Áudio podcast da Pode Kátia. de podcast, aí viu? Até Também ele. recebe áudio podcast da Kátia, da Seara? Recebo. Aí eu boto no 1.5, como que a pessoa Ponto 2. Não, o 2 não dá porque ela... Senão Eu já falo tô rápido demais. Mas parabéns. Obrigado, eu também, às obrigado, vezes, eu passo, obrigado. mostro pro João e falo assim, ó, João, ó que menino bonitinho, que fofo, que menino bem criado, ó, que lindo. Então, E assim, além disso tudo, com conteúdo. Que é o mais importante. não, mas o lindo que eu falo é nesse sentido, é no todo. É É o isso, quanto é que isso. você construiu uma história legal, parabéns. Porque eu sei Obrigado. que nessa idade você é novo e tem uma história linda. E o mais legal de ser novo, o mundo ainda te espera. Me espera. Tem um mundo Isso enorme que é o aí te máximo. Você vai esperando. conquistar um mundo. Cara, E você influencia jovens hoje. É. Olha, se fosse jovens. Sim, tem jovens. Meu filho mesmo assiste. E aí, ó, ele fala assim, ah lá, ele fala assim, Meu aquela público não é que muito jovem, né? Hã? Meu público não é muito O jovem. seu público mas- é mais empresarial. Mas o que o jovem olha? É. Eu posso ser assim daqui a 5, 10 anos? Isso é legal. O meu Então já você é uma gosta de referência política. profissional. Né? Ah, isso é legal. Não tinha pensado por esse lado. E o meu gosta muito de economia, política, essa parte assim, então ele gosta por conta desse assunto, só. entendeu? Tá aí, o seu filho também pode me seguir lá no Instagram, nas redes É. sociais. Arroba Ricardo Olha a Frizera. responsabilidade, que algum profissional de amanhã pode você ter sido mentor dele. Tá vendo? Você não Uma falou de Steve inspiração. Jobs aqui? Alguém pode estar falando de Ricardo daqui a pouco. Que seja uma boa inspiração para você que é jovem e ó, para todos nós, né? Parabéns pela trajetória, pessoal. amor. Obrigado, Obrigada, obrigado. Ricardo. Parabéns pelo podcast. Beijo, Obrigado por me pessoal. receber. Até Um a abraço próxima. todos. Valeu, gente. Até mais. Tchau.